Na tela para vocês a imagem. Tiro para todos os lados, a cena chocante, o crime chocante. Baixada Fluminense, Duque de Caxias. Criminosos abrem fogo contra um carro onde estava uma família de um PM reformado. Uma mulher e o filho dela, de apenas 3 anos. Essas são as imagens dos bandidos atirando contra o carro. Eles morreram baleados. Nós vamos ao vivo com o Jackson Silva, que tem todos os detalhes. É impressionante a cena de bang bang. Você tá no local, as pessoas não se conformam. Eles atiram muito perto, muito próximo. A criança de 3 anos é a primeira a ser constatada como morta, como a gente tem as informações até agora. Jackson, é difícil, irmão, me perdoe, mas não consigo nem dar boa tarde para você. Isabelle Benito, difícil, amiga, difícil realmente. Eu estou no local da tragédia, Isabelle. O ex-agente da Polícia Militar reformado é aquele ali, ó, tá de amarelo. Ele falou com a nossa equipe de reportagem, não quis gravar a entrevista, mas explicou o que aconteceu. Ele estava exatamente pertinho da casa dele, aqui, onde eu estou. E percebeu a ação criminosa, quando os bandidos chegaram em um carro prata e já começaram a atirar. Ele atirou para defender a família. Mas, infelizmente, a irmã dele foi atingida e o sobrinho também. E o sobrinho, de apenas 4 anos, não resistiu aos ferimentos. Daqui a pouco mais detalhes sobre essa tragédia aqui em Duque de Caxias. Isabelle Benito. Só de ouvir tudo que está em volta de você, as pessoas rezando, já vai me dando um arrepio no coração. É muita, muita, muita covardia. Daqui a pouco todos os detalhes, a investigação, o que teria acontecido momentos antes, você tem com Jackson Silva. Jackson, a gente vê o horário 3h25 e aí a gente tem informações agora com mais calma. Você tá no local. O Jackson tava, eu ouvi pessoas orando, ouvi pessoas chorando, as pessoas no entorno não se conformam com o que aconteceu. A imagem é de um carro prata que abrem 2 portas. Um sai de dentro do carro, mas o cara que tá ao lado do motorista também faz disparos, não é isso? Quem tem todos os detalhes e analisou cada minuto ou frame dessa imagem é o Jackson Silva. Boa tarde para você, Jack. Oi, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Estamos no local onde aconteceu esse crime bárbaro. A família dessas vítimas, né, infelizmente, estão muito abaladas. O policial, o ex-policial militar, ele mal consegue falar também. Ele só fala assim: Jackson, eu tentei defender minha família. Bom, eu vou citar os nomes para a gente conseguir contextualizar o que aconteceu, tá? A Priscila Gonçalves Sampaio, de 37 anos, foi baleada, está internada em estado grave. Já o filho dela, o Gael, de 3 anos, infelizmente morreu no local. Agora explicando como tudo aconteceu. Por volta das 3h30 da tarde. A família mora aqui, ó, nessa casa, Mostra Pedro Mota. Aqui mora o policial militar. Ao lado mora a mãe dele e também a irmã dela. Aqui, ó, tudo aqui. A família inteira mora nessa rua aqui, ó. Todas. São parentes e amigos também. Então, nesse momento, a Priscila ia sair com o esposo e com o menininho, com o Gael. Estavam entrando no carro vermelho. Então, entrou o Gael, ela colocou o Gael no carro vermelho e o esposo também conversando com ela. Logo depois veio o Alexandre, o ex-agente da PM. Estava exatamente aqui nesse ponto aqui, ó. Quando ele viu um carro prata vindo dessa direção, Mostra Pedro Mota. Para vocês terem uma ideia de como aconteceu, gente, quando eu assisti esse vídeo eu fiquei assustado. Nesse momento, os bandidos tropeçaram ali, naquela barricada ali. E aí o que aconteceu? Nessa hora chamou a atenção do ex-policial militar. Quando ele vira, mandou se abaixar, se abaixa, mas não deu tempo. Nessa hora, os criminosos já começaram a atirar. Ele era o alvo. O que aconteceu? O policial, o ex-policial militar, ele se abaixou aqui na tentativa de se defender, de se proteger, mas também tentando proteger toda a família. Só que a munição dele acabou. Ele atirou com uma pistola. Nessa hora, a munição acabou. Então os bandidos ficaram surpresos com a reação dele
começaram a correr por esta rua aqui, ó. Mostra Pedro Mota, nessa direção. E foram em direção àquele morro lá na frente. E para ter uma ideia, os criminosos deixaram comparsa para trás e fugiram. Esse carro dos bandidos ainda não foi encontrado. E eles também não. De acordo com a polícia militar, um criminoso que teria participado do crime, dessa ação criminosa, deu entrada na mesma unidade hospitalar que a Priscila deu também. Então, Isabelle, essa foi a realidade, né, o que aconteceu aqui. Eu descrevi, né, essa cena de pânico e tentei falar, né, com a mãe também da Priscila, mas está todo mundo muito abalado, Isabelle. Agora há pouco teve um culto ecumênico, as pessoas vieram aqui orando, né, com a expectativa realmente da Priscila sobreviver. Ela foi atingida na cabeça, Isabelle, está em estado gravíssimo. Isabelle Benito. Jackson, eu e o Carlos vamos fazer alguns questionamentos, mas primeiro eu gostaria que o Pedro Mota olhasse só no meio da rua, da onde vira o carro, com imagens ao vivo aqui pra gente. Coloca a imagem do Pedro Mota. Pedro, você consegue caminhar porque é uma rua? Isso, vai em direção de onde os carros vieram. Sai de trás desse carro que tá me atrapalhando, esse Corolla. Tá atrapalhando a visão, porque o carro vira de lá. Não, eu quero ver o meio da rua onde tá aquela senhora de verde. Que o Jackson disse que tem uma barricada ali, em que então o suposto alvo, eu não sei se é uma barricada ou se é uma lombada. Porque tem isso, vai pra lá, mostra aí, Pedro Mota. Na verdade, é uma lombada, não uma barricada. Então não é uma área em que morava ou estava o policial de tráfico de drogas, entre aspas. Aparentemente... São vários quebra-molas ali. É quebra-mola ali, que a gente vê porque vira carro rápido. Não, e até na hora da fuga, o carro passa no quebra-mola, um bandido aí, ó, passa no esse é o quebra-mola, não é uma barricada. Eu fiquei preocupada, porque daí a gente já mataria uma charada. Uma família mora ali. Só um minuto, ô Jackson, eu vou chamar você. Aí, eu imaginei que quando você fala barricada, e provavelmente que você tá tão acostumado a falar barricada, o policial, ele se assusta com os bandidos. Agora, o Carlos tem outra pergunta pra você. A primeira pergunta que eu te falo é, diante de ter... Depois eu vou pedir pro Carlos, eu tenho uma pergunta pro Carlos desse atirador aqui de trás. Diante da gente ter, não é uma barricada, um local da Baixada, numa rua comum, com a família saindo às 3 horas da tarde, pessoas que estavam sentadas, uma vida que não aparece, nada hoje segura no Rio de Janeiro, mas não é entrada de favela com barricada. Por que você afirma que o PM reformado era o alvo e não o outro homem que estava ou outra pessoa? Só retificando então, tá, Isabelle? É o costume de falar barricadas, a gente sempre vai à comunidade falar barricadas, mas não é barricadas. Você consegue ver, tá vendo? Então, nesse momento, quando o carro prata chegou, ele esbarrou aqui e foi nessa hora que o ex-policial percebeu que os bandidos iam parar em frente ao carro da irmã dele. Então, nesse momento, ele atirou contra os criminosos e houve aquela troca de tiros com relação a essa rua. O ex-policial militar, ele também tem irmãos na corporação. A maioria é da polícia militar. Além disso, outros moradores também daqui, ó, dessa rua, Mostra Pedro Mota, também são policiais militares. Tem policiais civis também aqui. Então, eu perguntei para ele, o porquê que você é o alvo? Por que atiraram contra você? Segundo ele, os policiais daqui, o que eles fazem? Eles evitam dos traficantes invadirem essa região. Porque diversos bairros de Duque de Caxias já foram invadidos. Essa extensão dos traficantes tentarem invadir bairros, isso também acontece aqui. Acontece em Nova Iguaçu, em toda a Baixada Fluminense. Então, de acordo com esse ex-policial, eles sempre enfrentam bandidos que tentam assaltar e expandir o território para essa rua também. Ele falou com a esposa também, né? A esposa também falou com a gente. Se eles invadirem essa rua aqui, a família inteira, né? Não só a família desse ex-policial, mas de outros policiais também, vão ter que sair daqui. Eles são nascidos e criados nessa rua, Isabelle. Então, você imagina só, policiais militares, ex-policiais militares, policial aposentado, reformado, todos moram aqui. Então, eles se reúnem para evitar que o tráfico invada essa rua também.
Isabelle Benedetto. Aumenta a tela, que é importante a imagem aqui do cara que ficou pra trás. Os vagabundos não tem amor a ninguém, não. Esse daqui fica pra trás. Carlos Augusto, esse não é o que deu entrada no hospital. Quem dá entrada no hospital provavelmente também não é o que dirige, porque dirige extremamente... Carona. É o carona que toma o tiro. Mas volta na imagem. A imagem poderia ser... Ó, ficou pra trás, vagabundo, vai. Essa imagem, quando eles começam a atirar, tá aqui o policial. Aqui tá... Ó, entrou. O policial que tá aqui, ó. Tá, a criança já tava na cadeirinha, que infelizmente é atingida na hora. Esse daqui que é o que toma tiro. Esse daqui não toma tiro. Mas na outra câmera, eu quero que o Carlos... Primeiro eu pensei o seguinte, parou nessa imagem, parou. Eu imaginei o seguinte... Mas o depoimento do policial pro Jackson mostra que era tentativa de execução. Mas aí... Porque eu pensei o seguinte, os caras estão na oportunidade, param pra assaltar, ele viu que a coisa, ele atira, começa o tiroteio. Mas ele diz mesmo. E aí, presta atenção no comportamento desse cara aqui. Primeiro que é traficante amador. Ser executor, vai fazer igual esse, vai sair daqui pra ter mais linha direta de contato. Sai, ele tem dificuldade pra voltar, por isso ele é deixado pra trás. Agora, pra você, ele tá com a alongadora aqui. Pra você, há dúvida de que é uma tentativa de execução em relação a esse ex-policial? Pra mim, sim. Por quê? Porque, olha só, posso Eu levantar, sabia que você ia Isabelle? ter dúvida. Posso Pergunta levantar? pro Jackson. Olha só. Pode mostrar aqui. Isso é muito simples, olha só. Se vocês voltarem à imagem... Para agora. Eles não pararam o carro antes para atingir o policial que estava entrando no carro. Eles não pararam antes. Eles pararam depois. Se fosse para executar, ele não sairia por aqui. Todos sairiam por aqui. Mas eu achei muito amador, por isso que eu falei. Porque... Executor sairia aqui para ter habilidade e proximidade. Escuta só. Outra coisa. Se era para executar, eles sabem que mora ali, por que não pega de noite? Por que não pega quando tá sozinho? Por que não pega quando já tá dentro do carro, que o cara não tem como se mexer? Isso aqui é uma ação de duas uma. Ou era um assalto, que viram que era a polícia. Esse policial, eu aposto com você, que ele percebeu a movimentação do carro chegando. Ele se esconde. Chega antes, ele mete a mão, quando o pessoal vê, já começa um a dar no outro. Ou um assalto que o policial reagiu antes, eles... Ia lá, aí começa... Isso. Ou tá passando para não assaltar, mas ia lá aquele polícia, e aí começa. Não foram para pegar, senão não paravam antes. Todo mundo saía do mesmo lado do carro. Ou são ruins disso. Mas olha só, com certeza... E essa arma com alongador, pra assalto, arma com alongador? Nem minha filha, com 12 anos de idade, eu pensei nisso. Erraria com tantas... Então, assim, eu acho que foi uma coisa que aconteceu. Ou foi um assalto que deu errado, porque o polícia reagiu antes. Eu pensei isso. Ou o cara... Ia lá aquele polícia... E outra coisa, é tão atabalhoado que ele deixa pra trás o cara, eles fogem, eles não esperavam aquela reação. Eles não esperavam aquela... Olha só, ele deixa pra trás. Porque se você vai executar um policial, você já espera que o cara tenha a arma. Porque para antes, tu vai devagar. Pô, esquece. Tu não pega desse jeito. Jackson. Entendeu? Dá licença. Pode sentar. Não, mandou bem. Eu pensei nisso. O que eu pensei? Mas olha só, é muito complicado agora. Em Deus do céu. Pensei a mesma coisa que o Carlos. Mas pode estar errado, Carlos Augusto? Podemos. Claro que eu posso estar errado. Mas quem assim, pra executar, ele toma muito susto. E ele sabe, se é por CPM, o que eu pensei, tá? E pode ser outra coisa, pode. Tá tudo trabalhado, pode. Mas o Jackson ouviu o policial. E aí, eu deixei você falar. Porque é muito doloroso pra alguém, o policial... Primeira coisa, o policial, se tá na porta da casa dele, tá a irmã, tá o sobrinho, que morre de 3 anos. Se tá alguém ali, aqui a imagem dos dois, ela luta pela vida e ela perdeu o filhinho dela ali. Ele não tem outra chance, o policial não tem outra chance. Não tinha como não reagir. Não tinha como não reagir. Só que você imagina você saber que você, no reflexo de não saber, para bandidos para te assaltar, você tá aqui, você começa um tiroteio, e aí começa o tiroteio, que daí, como disse o Carlos, quando começa o tiroteio, você não sabe de onde vem, e a bala acerta, entendeu? É muito delicado. Jackson, ele diz que ali eles já têm, já sofrem porque não deixam bandidagem entrar, mas você ouviu a gente aqui? Eu tinha pensado nisso.
no momento em que eles descem, eles não têm comportamento de que queriam alvo. E o cara de trás se assusta. Ele passa do carro, Isabel. Ele passa do carro, ele se assusta com o tiro. E assim, quem vai pra matar a polícia sabe que vai ter troco, não faz desse jeito. Então assim, infelizmente, detalhe, policial quando é abordado não tem chance. Mas o que fica e o que dói é que a família dele, não ele, se ele pudesse, eu acho que ele dava o corpo dele. Com certeza. Quem fica no meio é a irmã dele, se eu não me engano, e quem fica no meio, pior de tudo, na cadeirinha, é o sobrinho de apenas 3 anos, né, Jackson? Isabelle, eu falei mais cedo com esse policial. Ele tá muito emocionado, muito abalado, depressivo, porque o sobrinho morreu e a irmã em estado gravíssimo. Ele falou o seguinte: Jackson, foi uma emboscada. Ele mesmo declarou isso, tá? Isso por quê? Eu falei agora há pouco que ele e outros policiais também dessa região declararam guerra contra o tráfico, contra traficantes do Comando Vermelho. Então esses 5 bandidos, segundo o próprio ex-policial, 5 bandidos chegaram em carro prata. Vieram dessa direção, mostra Pedro Mota. Além disso, de acordo com esse ex-policial, o que aconteceu? Além desses traficantes que estavam dentro do carro, tinham mais 2 em 2 motos. E tinha um outro carro mais atrás, segundo esse ex-agente. Então ele falou, eles vieram para me matar. Por quê? Ele declarou guerra contra os traficantes que tentam invadir esta região. Essa informação foi do próprio ex-policial militar, tá? Então, assim, não foi uma tentativa de assalto, não. Realmente foi uma emboscada. Você vê, repare só, que a gente consegue ver na imagem. São vários bandidos, não são 2 bandidos que vieram para assaltar, não. São vários bandidos e alguns, certamente, de acordo com o próprio ex-policial, tinha alguém observando onde ele estava. Sabe, ele tinha acabado, inclusive, de chegar de viagem, tá? Ele veio da região dos lagos com a esposa e assim que ele chegou, foi o momento em que os bandidos, cercaram esse local e atiraram contra ele. E foi o momento que ele tentou defender a família, mas infelizmente a irmã foi baleada e o sobrinho também, Isabelle. Vou voltar com você, porque tem uma coisa-chave nessa história, você falou e ele já falou emboscada, tem a perícia que vai trabalhar isso. E tem um ponto-chave que o Carlos Augusto vai trazer aqui para a gente saber se foi uma emboscada, se foi que está descartado. Não, a polícia não descarta, é ele mesmo que falou, estava lá e ele é policial, foi um policial, é aposentado. Daqui a pouco eu vou voltar com você. Neste momento, a irmã dele está passando por uma tomografia para avaliar se há possibilidade da retirada, é isso, Maurício? Do projétil na cabeça. É isso que a gente tem de informação. Passando por tomografia, nesse momento, é o que a gente tem, mas a informação ficou com muita gente, com informação de que a pior notícia teria acontecido. Não. A notícia oficial é que ela está passando, neste momento, por uma tomografia. Daqui a pouco eu volto na história. Vamos de reportagem de Jackson Silva. No local, o desespero da família. O policial reformado Alexandre Gonçalves Sampaio era consolado por parentes e amigos. Ele foi vítima de uma emboscada. Eles iam no mercado porque eles queriam fazer um lanche da tarde em família, só que infelizmente eles não conseguiram voltar para a família deles. Priscila Gonçalves Sampaio, de 37 anos, continua internada em estado grave nesse hospital da região. Já o filho dela, o Gael, de apenas 3 anos, morreu. Uma câmera de segurança flagra a cena em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Priscila entra pela porta do carona do carro vermelho, que está estacionado na calçada. Nesse momento, chega um veículo prata. O ex-policial militar percebe a ação e atira. Um dos bandidos abre a porta do carro. O comparsa desembarca. Em outra câmera, dá para ver que um dos criminosos é atingido durante a troca de tiros. Na fuga, o bando deixa ele para trás. O agente reformado é o homem que está atrás desse outro rapaz de boné, que é cunhado dele, marido de Priscila e pai de Gael. O menino foi atingido no peito
e não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do veículo. O crime aconteceu por volta das 3h30 da tarde. 5 bandidos vieram desta rua no carro prata e outros comparsas em 2 motos. Nesse momento, Alexandre percebeu a ação criminosa e atirou daqui na tentativa de proteger a família. Nossa família está destruída e nunca mais vai ser a mesma. Não tem nada que eles possam fazer que se refaça. Segundo a Polícia Militar, deu entrada no hospital da mesma região um criminoso identificado como Kaique de Assunção Barbosa de Passos. De acordo com a PM, ele estava na ação criminosa. Nesta sexta-feira, policiais militares procuraram pelos bandidos na comunidade do Dique, em Duque de Caxias. 5 fuzis foram apreendidos. O carro usado na ação não foi encontrado. É algo que nunca mais vai sair da minha mente. Nunca, nunca, nunca mais. Nunca. É um trauma que as minhas filhas que estavam no portão brincando, acabou. Acabou. Isso aqui, pra gente, acabou. Jackson Silva tá lá, principalmente porque acabou, as pessoas viram o tiroteio, porque foi plena luz do dia. E depois, Jack, além de tudo isso, as pessoas viram o desespero da família, não da mãe, que infelizmente, né, ou felizmente não viu a cena e ainda não tem a notícia. Mas tio, mas os parentes, porque é uma casa onde moram várias pessoas da família. Você tem mais informações pra gente, Jackson? Oi, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Vamos falar em primeira mão com o diretor médico do Hospital Adão Pereira Nunes, o Dr. Moisés Almeida. Mas antes, quero chamar a atenção dessa imagem exclusiva, que é da tomografia da Priscila. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Uma situação muito delicada. Todos nós queremos saber como é que está a paciente Priscila. Explica pra gente, por gentileza, e conforme essa imagem exclusiva que estamos passando agora, né? Que imagem é essa? Explica pra gente também, por gentileza, por favor. Boa tarde. Essa imagem ela é feita com a paciente Priscila, né? Que deu entrada pra gente ontem, né, de tarde, vítima de uma perfuração por arma de fogo, né, em região de crânio. Tinha bastante saída de massa encefálica, a paciente chegou acordada pra gente ainda, respondia alguns comandos, mas rapidamente foi rebaixando, né? Tendo a necessidade aí de fazer alguns cuidados intensivos para preservar a vida dela. Imediatamente ela foi levada para o centro cirúrgico, né, onde foi feita, né, a limpeza e retirada de todo aquele inchaço, aquele edema, né, causado pelo projétil. Um projétil que entrou, né, frontoparietal do lado direito do crânio, transfixou o crânio, né, e causou importantes lesões ali naquela região. É um quadro muito grave. Essa tomografia apresenta o tamanho da perfuração, né? E esse projétil ele se destrinchou, né, em vários outros fragmentos. A cirurgia é bastante delicada, né? Não conseguiu retirar todos os projéteis porque estavam muito profundos, com uma lesão muito importante, né? E foi uma cirurgia aí por volta de 2 horas de cirurgia. Depois foi levada imediatamente ao centro de terapia intensiva, né, numa vaga, e passa agora pelos cuidados clínicos intensivos aí. Doutor Moisés, está à sua disposição, Isabelle Benito. Doutor Moisés, primeiro eu gostaria aqui... Boa tarde, Isabelle. Boa tarde. Primeiro assim, o Hospital Adão Pereira Nunes é uma referência tão forte, não é de milagres, né? Porque é claro que quem tem fé acredita em milagre, mas assim, principalmente da região neurológica, que a gente já viu o que vocês já fizeram, que tem que ser louvável, porque as pessoas sempre falam tal, o que é feito dentro desse hospital, sem criar qualquer esperança, porque é até cruel com o médico nessas primeiras horas fazer algumas perguntas, não tem como ele fazer respostas, não ter como dar respostas. Essa tecnologia que vocês usaram mostrando da dimensão do projeto que atingiu, né, a cabeça. Eu fico aqui pensando como que vocês agiram rápido, porque em 2 horas, há pouco tempo, seria impossível, dentro da medicina, alguém conseguir fazer a abertura
pelo menos para tirar o inchaço provocado pelo projétil que perfurou. Me preocupa muito, eu estou aqui na minha falta leiga, né, da perda da massa encefálica, é uma questão importante, mas eu acho que nesse momento, nessas próximas horas após essa cirurgia, é impossível dar um prognóstico, né, já sei que é impossível, tudo depende de reações, ela está sob todo tipo de aparelho que a mantém viva, isso é importante, ver se eu estou falando besteira, mas também eu acho que é importante as pessoas entenderem que, além do projétil, a retirada e a cirurgia, você fala num ponto importante que a decisão dos médicos ali para mantê-la com vida é que o projétil ainda deixou fragmentos e áreas importantes. Então, mesmo que se passe 72 horas, tenta fazer uma diminuição de medicação que a mantém viva, que a gente não precisa nem falar aqui, ainda tem essa preocupação, né, doutor? Sim, correto. Aqui o Hospital Adão Pereira Nunes ele foi lembrado, referência, né, como alguns casos de renome, até nacional, né, a Juliana Rangel. Esse caso foi um pouco diferente, né, porque o tiro chegou a transfixar o crânio, né, deixou importantes lesões. Como você bem citou, teve essa exposição de massa encefálica, né, é uma lesão mais grave. E assim, isso interfere em todo o contexto clínico, né? Então, ela precisa desses cuidados intensivos. O suporte rápido também foi fundamental, né? A gente tem que manter aquele paciente ali vivo, né? Tirar essa pressão intracraniana. Qualquer lesão que a gente tem no corpo, né, incha e demacia, né? Então, causa um aumento de pressão intracraniana. A principal função nossa aqui é tirar essa pressão de imediato, para impedir piores consequências, piores desfechos. Só que é uma lesão bastante grave, né? No momento a gente ainda está naquela fase muito aguda, né, de imediato. Então assim, a gente tem todas as reações metabólicas do organismo dela e a gente espera reduzir isso, né, gradativamente, mas a gente trata de uma lesão muito importante, muito significativa. Então aí é só esperando mesmo esse desfecho aí. O doutor falou, doutor, o senhor lembrou muito bem, porque um dos casos é a Juliana Rangel, que foi baleada na véspera de Natal, numa ação absurda da Polícia Rodoviária, foi levada para essa equipe mesmo. No momento todo mundo esperava da pior notícia, a mãe desesperada, e a gente viu a alta, viu a evolução, viu o trabalho, viu o cuidado, porém são casos diferentes, né? Então a gente está tratando de cada caso, é um caso, né? É sempre importante a gente falar. E assim, o importante é esse primeiro atendimento. O que me causou, quando você fala, doutor, é que ela chega consciente, né? Como o ser humano é muito... O corpo é uma loucura. Daí é preciso logo os médicos te anestesiarem, porque isso aumenta a pressão intracraniana. Ela chegou a ter noção, quando ela chega falando com vocês, ela chega a ter noção ou chega a saber, porque vocês fazem os sinais vitais também, nome, aquela anamnese, ela tinha apenas a fala e os olhos abertos, ou ela tinha noção do que estava acontecendo? Ela chegou com os olhos abertos, né, comunicando, mas assim, fazia gestos, compreendia nossos comandos simples, tá? Perguntas mais elaboradas ela não respondia mais. Mas para a gente é uma medida muito imediata, né? A gente tem que agir logo, preservar a via aérea dela, porque com uma lesão tão extensa, a gente sabe que questões de segundos ela vai deteriorar, então ela vai piorar. Então por isso a gente tem que intervir de prontidão para primeiro manter essa condição clínica dela. Então a gente sabia que já ia piorar muito em decorrência da gravidade da extensão dessa lesão. Qual o próximo passo agora, doutor? Agora a gente precisa manter, né, essa redução desse edema, manter a paciente clinicamente. A parte clínica dela está mantida, né, está com algumas drogas, né, que fazem a estabilização da pressão, relativamente em doses baixas, mas já é um indício de gravidade, né? E a gente precisa estabilizar isso para depois determinar essa lesão neurológica como vai ficar.
Mas, assim, de antemão a gente já vê que já é uma lesão muito extensa. Sim, é difícil, né, doutor? E a família quer resposta, e o público quer resposta. E não é uma resposta que se existe. Não há medicina ainda. O que é o agora, né? O que pode ser feito agora, abrir, retirar o inchaço. Pode fazer agora, manter a droga, noradrenalina, o mínimo possível para ela não ficar dependente. Esperar a reação de um corpo saudável, mais jovem. Tudo depende de pequenos fatores. E é muito complicado para o médico. Eu agradeço muito ao doutor Moisés, primeiro. É muito complicado você tirar esperança, é muito complicado você dar esperança. É trazer a realidade. E não dá mesmo, gente, para saber. Não existe a possibilidade de saber o que pode acontecer. É fazer. E a equipe, eu volto a falar, é referência, é o melhor lugar. Então, assim, o que melhor pode estar sendo feito, está sendo feito. Eu quero agradecer muito ao doutor Moisés. Muito, muito, muito mesmo. Parabéns mais uma vez. Essa equipe é absurdamente incrível o que eles realizam. Não só no caso da Juliana, outros casos. E é todo o trabalho que eles fazem, toda a neurologia, todo o trabalho que eles fazem de humanização com a família. Eu acho incrível. Parabéns, doutor. Jackson, quais são as últimas informações em relação à investigação desses criminosos? Bom, Isabelle, com relação à DHBF, já está investigando esse caso, imagens também de câmeras de segurança vão ser analisadas e agora a gente fazer aquela corrente de oração, né? Assim como a Juliana também, lembra que você acabou de mencionar, todos nós, até a imprensa mesmo também, fiz aquela corrente de oração, isso independentemente de religião, todos nós estamos torcendo também para a melhora da Priscila. Isabelle Benito. É isso. Doutor Moisés, obrigada. Obrigada, Jackson Silva. Tá aí a gente mostrando tamanha covardia, meu Deus do céu.